Obrigada por se juntar à nova igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente vão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Deus é bom demais. Essa é a 5ª semana que eu estou pregando essa série aqui. Hoje eu encerro essa série, semana que vem tem algo diferente. Mas hoje eu estou fechando essa série Viva Vitoriosamente através da Graça. Eu disse hoje nos cultos anteriores que se você pegar a Bíblia e abrir a sua Bíblia de forma aleatória, você não precisa escolher um livro, vou abrir em Isaías, vou abrir em Salmos, vou abrir no Antigo Testamento ou no Novo. Se você abrir assim, aonde cair, caiu, vou abrir aqui. Dificilmente você não encontrará um versículo, uma passagem qualquer, que garanta para você que Deus tem um plano para que você seja abençoado. Ou em forma profética no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, mas com certeza é líquido e certo que você vai abrir a sua Bíblia e você vai encontrar pelo menos uma passagem que garanta para você que Deus tem um plano traçado de vida vitoriosa. No Antigo Testamento, muitas vezes, de uma forma tipológica, falando a Israel, mas toda promessa feita a Israel tem sempre uma interpretação tripla. Um aspecto histórico que se cumpre em Israel, um aspecto espiritual que se cumpre em Jesus. Um aspecto profético que se cumpre em Jesus e um aspecto espiritual que se cumpre na igreja. Toda profecia, toda palavra, toda promessa no Antigo Testamento tem sempre essa via tripla de interpretação. Um aspecto histórico para Israel, um aspecto profético que se cumpre em Jesus e um aspecto espiritual que se cumpre na igreja. Então é líquido e certo que você vai encontrar alguma coisa dizendo que Deus tem um plano de uma vida vitoriosa para você. O problema é que quando a gente começa a pregar isso, começam a chover alguns tipos de críticas que eu não consigo enxergar ou entender o sentido. Chamam isso de... para você ter uma ideia, o exemplo, uma pessoa aqui da igreja convidou uma outra pessoa de uma outra igreja, por um acaso. Poxa, vai lá conhecer a minha igreja e tal, algum dia. E a pessoa respondeu assim, não vou lá não, porque o meu pastor já me disse que lá na sua igreja, o pastor Fragale, ele prega a hipergraça. Hipergraça. Né? Deve ser alguma coisa contagiosa, um troço assim meio venenoso, a hipergraça. Aí eu fiquei pensando, eu prego hipergraça? O que é isso? Eu imaginei que deve ser alguma coisa relacionada com o negócio de mercado, porque quando eu era criança chamava mercadinho. Depois virou mercado. Depois cresceu, virou supermercado. Agora é hipermercado. Os caras devem ser associados, que antigamente então era gracinha. Aí virou graça, supergraça, hipergraça. Deve ser isso. Você sabe o que é engraçado? É que o apóstolo Paulo fala que Deus derrama sobre nós superabundante graça. Se você pegar essa palavra superabundante, no grego é hipergraça. Isso aqui é o interessante. Ele prega a hipergraça. Na verdade, eu acho que as pessoas desacostumaram com a genuína graça. E qualquer coisa que é pregado que fala da genuína graça é vista como um exagero. Mas o exagerado não sou eu. O exagerado é Deus. O exagerado é o apóstolo Paulo. O exagerado é Jesus. Foi ele que multiplicou pães e peixes ao ponto de sobrarem 12 cestos. Ô exagero, Jesus não precisava. Para que essa sobra? O que vai fazer com 12 cestos cheios de pão e peixe? Pois é, o exagerado não sou eu, é ele. E vida vitoriosa é algo que Deus planejou para nós. Mas essa vida vitoriosa, ela só acontece através da graça. Não é pelo seu esforço, não é pelo seu merecimento. O veículo é a graça. E eu quero falar para você hoje sobre a diferença que a graça faz na nossa vida. A graça que faz diferença. A diferença que acontece quando a graça entra na nossa vida. O evangelho tem que fazer diferença. Amém, gente? A gente não pode ficar num nível meramente de religiosidade,
e frequentar uma igreja porque frequenta, porque é tradição, porque a minha família, porque meus pais, porque os parentes. Não, não, não. Eu tenho que ter um encontro pessoal com Deus. E isso é uma coisa que, todas as vezes que eu me reúno com a liderança da Nova, com o pessoal do louvor, eu sempre deixo para eles bem claro, digo, gente, o que a gente tem que fazer, toda a nossa preparação, ensaios de música e iluminação, tudo tem que haver uma preparação, porque o culto não pode ser meramente um culto. O nosso culto, o nosso encontro tem que ser uma experiência de um encontro pessoal de cada um de vocês com Deus. As músicas, tudo que a gente faz aqui, a gente faz para proporcionar que haja um ambiente onde você possa sair dizendo, eu tive um encontro pessoal com Deus. Não foi simplesmente uma música que eu ouvi, não foi simplesmente uma pregação que eu escutei, não foi simplesmente uma palavra que foi lida, muito interessante ou não. Não, eu tive um encontro pessoal com Deus que me preencheu, que me satisfez, que me alimentou, que me preparou para enfrentar uma semana e eu vou sair daqui preparado para encarar não somente o diabo, mas o inferno inteiro e vencer. Amém? O genuíno evangelho faz diferença na vida das pessoas. Quando é pregado e ministrado o verdadeiro evangelho, isso faz diferença na vida das pessoas. Eu quero começar aqui fazendo uma pergunta para você. Se por um acaso acontecesse alguma coisa e você não pudesse mais vir à igreja, acontecesse um evento qualquer, né? Agora a lei do país proibiu, não pode mais, sei lá, alguma coisa desse tipo, e você não pudesse mais vir à igreja, que diferença isso faria na sua vida? Não responda não, só pensa e reflete. Se você não pudesse mais escutar a pregação do verdadeiro evangelho, que diferença isso faria na sua vida? Deixa eu te dizer o seguinte, para a maioria das pessoas, não faria a mínima diferença. E eu posso extrapolar isso pela quantidade de pessoas que você e eu encontramos pela vida, que se dizem crentes afastados. O que é essa pessoa? Essa pessoa é aquela pessoa que um dia frequentou uma igreja, aceitou a Jesus, mas por uma razão qualquer, se decepcionou com o pastor, ou com a liderança, ou com a denominação, se aborreceu com alguma coisa, parou de ir à igreja e a vida continuou linda, leve e solta, sem problema. E a pessoa nunca mais sentiu falta, porque na verdade, aquilo que ela recebia não estava fazendo diferença para a vida dela. O evangelho genuíno, quando é pregado, faz diferença. Faz diferença na nossa vida. Pelo menos na minha vida, o evangelho, quando entrou, fez uma diferença enorme. Eu não posso conhecer cada detalhe da vida de cada um de vocês, mas a respeito de mim próprio eu posso falar. Quando o evangelho entrou na minha vida, fez uma diferença enorme. Fez na sua? Amém? Amém? Tem que fazer. O verdadeiro evangelho, ele transforma a vida daquele que o recebe. Não é uma transformação que ocorre uma vez, e você tem um testemunho de 20 anos atrás apenas. Não, não, não. Os reformadores da igreja, Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio, os primeiros reformadores da igreja, eles não falavam em reforma da igreja, mas falavam em uma igreja que está em constante reforma. Porque a reforma não pode ser uma coisa que aconteceu lá atrás e ficou, cimentou, engessou, acabou. Não, o evangelho, ele continua operando, trabalhando e transformando a nossa vida, e a igreja está em constante mudança, em constante reforma. Amém, gente? Há algumas pessoas que chegam aqui na igreja e dizem, pastor Fragale, eu tenho acompanhado você pela internet, tenho assistido os cultos pela internet, poxa, que bênção, que maravilha, pastor, por favor, não muda. Eu só tenho uma resposta para dar, impossível, impossível não mudar, porque a lei do reino é mudança, a lei do reino é progresso, é caminhar para frente, e quem cresce, muda, não tem como evitar. É claro, o evangelho oferece para nós uma mudança constante, mas é mudança para melhor, e não para pior, amém? 1 Coríntios 15, 34, eu já comentei sobre esse versículo aqui algumas vezes. Esse versículo, ele é difícil de traduzir, porque para traduzir como tem que ser, o tradutor tem que se despojar de todo o conceito ou preconceito que ele tenha, de coisas que ele aprendeu aqui, ali e acolá, para ser fiel àquilo que o autor original quis dizer.
Na nossa Bíblia, em português, está traduzido assim: tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis. Mas a melhor tradução está na King James, na Bíblia em inglês. Na Bíblia King James, em inglês, diz assim: awake to righteousness and sin not. Que traduzido ao pé da letra é: despertem para a justiça e não pequem mais. Se despertem para a justificação que vocês receberam em Cristo, e é isso o que vai posicionar vocês, fortalecer vocês, para que vocês não caiam mais nas armadilhas do pecado. Despertem para a justificação que vocês receberam. Em outras passagens da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele fala, por exemplo: será que vocês ainda não descobriram, não perceberam, não se tocaram, que vocês são casa do Espírito Santo? O apóstolo Paulo estava dizendo: olha, vocês têm uma série de problemas. Havia uma série de pessoas com uma série de problemas relacionados a pecados na igreja de Corinto. Quando ele escreve para esse pessoal, esclarecendo o que devia ser feito, ele não diz: e esses pecadores miseráveis que não têm remédio, que não têm jeito, expulsem eles da igreja. Não, ele diz o seguinte: acordem para quem vocês são em Cristo. Se despertem para a justificação que vocês receberam da parte dele. Se conscientizem de que em Cristo vocês são uma nova criatura. Que tipo de comunhão pode haver entre o Espírito que habita em vocês, a nova criatura que vocês são, e os demônios? Nenhuma! Vocês são casa do Espírito Santo. Acordem para o fato de que em Cristo vocês nasceram de novo. Despertem para a justiça, para a justificação, e isso é o que vai fortalecer e capacitar vocês para que vocês não continuem na prática do pecado. Amém? O genuíno cristianismo, gente, e você vai me ouvir falar nessa noite muito sobre genuíno cristianismo, porque tem alguma coisa por aí que parece cristianismo, mas não é. É mero comportamento social. O genuíno cristianismo, que se baseia no genuíno evangelho, o verdadeiro cristianismo da genuína graça, é um despertamento para a justificação que há em Cristo. Essa, para mim, é a melhor definição que eu já li sobre o que é o cristianismo. Aliás, quem fez essa definição aqui fui eu. Amém. O genuíno cristianismo nada mais é do que um despertamento que alguém tem para a justificação que essa pessoa recebe em Cristo. O genuíno cristianismo é isso, um despertamento para a justificação. A diferença entre o cristianismo genuíno e outras religiões ou formas de fé, incluindo aí muitas que se baseiam até mesmo em interpretações da própria Bíblia, a diferença entre o genuíno cristianismo e outras formas de fé, muitas vezes está no modo em como a gente conjuga o verbo fazer. Às vezes é uma diferença sutil, como a gente conjuga o verbo fazer. As religiões conjugam o verbo no imperativo, faça. O cristianismo conjuga esse verbo no pretérito passado, feito. E aquilo que eu faço hoje, aquilo que eu tenho que fazer hoje, eu faço com base naquilo que foi feito. Não com base naquilo que eu acho que tem que ser feito, porque afinal de contas tem que fazer. Não, eu tenho que fazer aquilo que está embasado naquilo que foi feito por Jesus. Amém? Existem lugares onde se prega um evangelho no qual se prega e se usa a palavra graça, mas no fundo e no final não se faz a mínima ideia do que seja a genuína graça. Eu garanto para você que se você for em qualquer igreja, em qualquer lugar do planeta Terra, você não vai encontrar um pastor que suba no púlpito e seja louco o suficiente para dizer: aqui nessa igreja a gente não prega graça. Todos eles vão dizer que sim. Não, aqui a gente prega graça, claro, graça para lá, graça para cá, graça para todo lado. Mas quando você ouve o que é pregado, o que você vê é que o que sai da plataforma é aquilo que eu chamo do evangelho mix. O evangelho mix é mais ou menos como a nossa música aqui. Você tem aqui em cima violão, guitarra, baixo, gente cantando, vozes diferentes, vozes masculinas, vozes femininas. Quando você ouve, parece um som único, porque esse som todo sai dos microfones, dos amplificadores, dos teclados, das guitarras, e tudo converge para a mesa. E na mesa de som, o técnico de som faz a mixagem.
ele equilibra aquilo tudo, mistura aquilo tudo, e quando sai parece um som só, mas tem vários sons ali. E o Evangelho Mix é isso. O camarada pega uma mesa espiritual e faz uma mistura da graça com a lei e vira um monstrengo. É um troço que é um pouquinho lá, um pouquinho cá. Não, é tudo pela graça. A salvação é pela graça. Mas é Jesus e mais alguma coisa que você tem que fazer. Porque se você não fizer, não vai. Santificação é o que Jesus fez, plus mais alguma coisa que você tem que fazer. E acaba se excluindo Jesus dessa história. Se tira Jesus do centro. Você pode até me perguntar assim, pastor, mas então como é que eu posso saber se o que eu estou ouvindo é o genuíno evangelho, o evangelho verdadeiro, o evangelho puro, que ensina e ministra a verdadeira graça? Como é que eu posso discernir isso? Ok, eu vou mostrar para você aqui 5 pontos, que se você aplicar esses 5 pontos, você nunca vai cair no erro de um evangelho mix, de um evangelho misto, de um evangelho misturado. Se você aplicar esses 5 pontos aqui, o primeiro deles é o seguinte: a genuína graça, ela sempre glorifica Jesus. A genuína graça traz Jesus para o centro da igreja. A genuína graça tira o homem desse centro e coloca Jesus. Tira o homem do trono e coloca Jesus. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a exaltação. O centro da igreja é Jesus, não é um pastor, não é um líder, não é um cantor evangélico, não é um cantor gospel, não é uma pessoa muito carismática. O centro da igreja é Jesus. O centro da igreja sequer é uma doutrina. O centro da igreja é Jesus. Ele é o centro da igreja. E algumas perguntas que você precisa fazer para entender se Jesus está sendo o centro da igreja ou não. Aquilo que você ouve, enfatiza, coloca ênfase nas suas obras, no seu esforço, ou seja, naquilo que você tem que fazer, ou na obra de Jesus, naquilo que foi feito. A ênfase das coisas está naquilo que você tem que fazer, ou naquilo que Jesus fez por você. Aquilo que você ouve te leva a colocar o foco nele, o autor e consumador da sua fé, ou em você mesmo. Porque quando é pregado um evangelho de ordens, de ordenanças e mandamentos, você, na intenção de agradar a Deus, você começa a prestar atenção e a vigiar a si próprio. Fiz ou não fiz? Obedeci ou não obedeci? Já fiz, e agora? Não, errei, acertei. E você tira os olhos de Jesus e bota os olhos em você, se tornando vigia de si próprio. Quando o apóstolo Paulo diz que você tem que tirar a atenção totalmente de você e seguir, colocar os seus olhos no autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Aquilo que você ouve dá ênfase à palavra da nova aliança ou prioriza a antiga aliança e a tradição dos homens? Lembre-se sempre do seguinte: você e eu somos gente da nova aliança. Amém? Nós somos gente da nova aliança. Aquilo que você ouve, bota ênfase na nova aliança ou na antiga. Você vai às igrejas e muitas vezes o que você vê é uma ênfase na antiga aliança e em tradições de homens. E a nova aliança fica num canto. E eu até entendo a origem disso. Sabe, o sujeito se converte e dá uma Bíblia para ele, mas ninguém explica para ele como é que se lê a Bíblia. Aí, como ele pega aquele livro e ninguém explicou nada, ele tem outros livros em casa. Como é que ele faz com os livros que ele tem em casa? Ele começa pela capa, abre a capa e começa índice, prefácio, dedicatória, capítulo 1. E ele vai até chegar no final do livro, até o epílogo, the end. Ok, cheguei no final. Aí ele pensa que a Bíblia se lê do mesmo jeito. Aí ele pega, abre e vê lá, começa em Gênesis. Se você se propuser a ler a Bíblia desse jeito, no livro de Gênesis você vai legal. No livro de Êxodo, ainda tem história legal, José, Abraão, tal. Você vai, né? José lá em Gênesis, Abraão em Êxodo e tal, Abraão, Isaac, Jacó. Aí você vai um pouquinho mais para frente, aí você já dá uma encarada em Levítico. Levítico já dá ruim. Porque aí começa aquela história de mandamento para lá, mandamento para cá, sacrifício de boi, sacrifício de animal. Esse animal serve, aquele não serve. O que eu tenho com isso, Deus? Esse animal aqui é puro, esse aqui é impuro. Eu não estou sabendo de nada, não estou entendendo mais nada.
Isso aqui, a Bíblia é um curso para açougueiro. Não estou entendendo. Se você conseguir passar Levítico, aí você vai encarar Números, genealogia para tudo quanto é lado. Aí, se você passar dali, você vai encontrar Deuteronômio. Deuteronômio vai repassar tudo, mas eu já li essa história. Já estava lá atrás, tá repetindo, mas o pior que está repetindo e está diferente do que estava lá. Não estou entendendo mais nada, uma coisa não está batendo com a outra. Você vai parar no meio do caminho. Porque, na verdade, embora o Antigo Testamento seja mais volumoso, você começa lendo a Bíblia pelo Novo Testamento, de preferência no Evangelho de João. Você pega o Evangelho de João e lê, porque o Evangelho de João mostra quem Jesus é. Acabou João, vai para Efésios, porque em Efésios você vai aprender agora quem você é. Acabou Efésios, vai para Gálatas, porque em Gálatas você vai tomar uma vacina contra o legalismo. Acabou Gálatas, vai para Colossenses, que é um repeteco de Efésios. Acabou Colossenses, aí você pode começar de repente, não, vai para Hebreus, para você entender o que as sombras todas que tem no Antigo Testamento. Senão você vai para lá e não vai entender tabernáculo, templo de Salomão. Em Hebreus explica tudo. Então, se você não tiver uma noção, você pensa que a velha aliança ainda está valendo. Nós temos que colocar ênfase na antiga aliança. A maior parte do meu tempo de leitura bíblica tem que ser no Novo Testamento, porque o Novo Testamento mostra a nova aliança, e a nova aliança é a minha e a sua praia. Amém, gente? Amém. Tradição de homens, então, nem se fala. Será que aquilo que você ouve põe ênfase na nova aliança ou prioriza os conceitos da antiga aliança e as tradições dos homens? É preciso que fique bem claro, gente. É preciso que isso fique bem claro na cabeça das pessoas. Que sem Jesus não há possibilidade de salvação. Não é Jesus mais alguma coisa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ponto final. Jesus é o suficiente para a salvação. Você não acrescenta mais nada a respeito disso. Sem Ele não há possibilidade. Não tem esforço que você faça que te leve para o céu. Salvação não é cartão de milhagem. Não, eu estou acumulando pontos, estou acumulando milhas para ir para o céu. Pelas boas obras, pelo meu esforço. Salvação não é cartão de milhagem. Sem Jesus não há possibilidade de salvação. Sem Jesus não há como eu acessar Deus Pai. Jesus é o caminho. Então, quando eu oro, não é por outra razão, que quando eu oro em nome de Jesus. E a Bíblia me diz que há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, ponto final. Não há outro. Pastor, mas eu já ouvi falar que os santos podem, então, inclusive eu tinha um plástico no carro que dizia lá, pede para a mãe que o filho atende. Meu irmão, presta atenção numa coisa. Os santos, a grande maioria deles, nem todos, mas a grande maioria deles, viveram vidas dignas de serem conhecidas. São pessoas que viveram uma vida de santidade, que buscaram a Deus com todas as suas forças. São pessoas dignas de serem admiradas, de serem elogiadas, mas mediador entre Deus e o homem só tem um, que é Jesus. Eu não preciso de uma quarta pessoa para entrar no meio dessa história. Eu só preciso de três: eu, Jesus e o Pai. Eu não preciso de uma quarta pessoa para entrar no circuito. Não, acho que Jesus ele não vai dar atenção para mim não, porque afinal de contas ele está muito ocupado com coisas maiores. E quem sou eu? Não, você é um filho amado. Deus ama você e Ele ouve você. Aliás, a Bíblia diz que muito pode pela sua eficácia, a oração do justo, aquele que foi justificado. Você foi justificado em Cristo? Então, meu irmão, Ele é o mediador. Ele é o único mediador entre Deus e o Pai, entre o homem e o Pai. Sem Jesus, não tem como viver a vida cristã. A vida cristã é uma coisa sobrenatural, que não dá para viver por esforço, não é por intelectualidade. Aprendi, li o livro e tal. A vida cristã é assim, aquilo outro. Não, sem Jesus não tem como você viver a genuína vida cristã. Você pode viver religiosidade sem Ele. Mas a vida cristã genuína só é possível com Jesus. Sem Jesus não há real santidade. As pessoas pensam que santidade é a roupa que você veste, os lugares que você frequenta, os livros que você lê, os filmes que você assiste. Mas sem Jesus você pode deixar de assistir os filmes, pode deixar de assistir peça de teatro, pode deixar de ir ao futebol, você pode deixar de tudo, botar aquele roupão. Não adianta nada. Não adianta nada. Santidade real é fruto de uma comunhão com Jesus. Sem Jesus não há possibilidade de vitória sobre o pecado.
Você pode se esforçar, fazer o que você quiser. Para muitos pregadores, para muitas igrejas e para muitas denominações, a vitória sobre o pecado vem por autodisciplina. E se você não consegue vencer o pecado, é porque falta vergonha na sua cara. Você não tem disciplina. Mas, na verdade, a vitória sobre o pecado não vem por autodisciplina, obediência a mandamentos. A vitória sobre o pecado não é fruto de muito jejum. Tem gente que acha isso. Não, eu estou sendo vítima desse pecado, eu vou jejuar. É para a carne sofrer. Sofrer você vai. Vencer o pecado, não. Porque vitória sobre o pecado não vem por obediência a mandamentos, a jejuns, por muito esforço. É comunhão com Ele. É comunhão com a palavra. A palavra mostra que a vitória sobre o pecado vem quando nós ouvimos com constância. De forma constante. Não é ouvir uma vez aqui, a outra lá. Não, é quando você ouve com constância o genuíno evangelho da graça, exaltando e dando primazia a Jesus. Quando você escuta o evangelho que dá primazia a Ele, que dá honra a Ele, que convida você a botar o seu foco nele, que convida você a dar a Ele toda a honra, toda a glória. Quando você escuta esse evangelho, é isso o que te fortalece para que você vença as armadilhas do diabo, as tentações, o pecado. Segunda coisa, o genuíno evangelho, o evangelho da graça, é o que produz a verdadeira santificação. Só o genuíno evangelho, o evangelho da graça do Senhor Jesus, é que produz a genuína e verdadeira santificação. Deixa eu explicar para você a diferença entre justificação e santificação. Justificação é um ato soberano de Deus. E é concedido a você, é concedido a mim pela graça, ou seja, é um favor imerecido. É algo que Deus te concede pela graça no momento em que você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando você toma uma decisão, alguém pode até dizer assim, pastor, eu estou vindo, não tomei uma decisão ainda, mas eu estou vindo da igreja, estou ouvindo a mensagem, estou achando legal, estou achando bacana, ok, mas vai chegar um dia em que alguma coisa dentro de você vai pedir de você uma decisão. É Jesus ou não é? E aí? Quando você toma essa decisão consciente, pessoal, por Jesus, a Bíblia diz que naquele momento, ainda que você não tenha sentido arrepio, que você não tinha tido sensação, que você não chorou, se você tomou essa decisão consciente, a Bíblia diz que naquele momento você nasceu de novo, se tornou uma nova criatura. Naquele momento você foi justificado. O que significa ser justificado? Justificação significa que na cruz do Calvário houve um julgamento. Você e eu fomos julgados em Cristo. Você e eu fomos julgados nele. No mundo espiritual, o juiz dos juízes, Deus Pai, se assentou no trono, veio o advogado de acusação, o promotor, Satanás, apresentou a lista de acusações contra você, contra mim. Deus ouviu, veio o nosso advogado de defesa, Jesus, apresentou a justificação para a nossa defesa, o sangue do sacrifício, o sangue da cruz. Deus bateu o martelo e disse, o preço foi pago, a sentença foi cumprida, estão justificados. Aleluia! A sentença era a morte. Jesus pagou o preço e morreu no nosso lugar, mas Ele ressuscitou, e quando Ele ressuscitou, a Bíblia diz que nós ressuscitamos com Ele, nós somos justificados, e por isso a Bíblia diz que hoje você e eu somos justiça de Deus. Justificação é um ato soberano de Deus, que é concedido a você imediatamente no momento em que você toma uma decisão por Jesus. Agora, santificação é um processo. E esse processo, o processo de santificação, ele está intimamente ligado, não tem como separar, a um outro processo chamado renovação da mente na palavra. O pedido mais enfático que há em todo o Novo Testamento é o apóstolo Paulo, em Romanos 12, quando ele diz, meus irmãos, eu rogo a vocês. Esse verbo rogar, a gente nem usa mais no português contemporâneo. Mas rogar significa implorar. Ele está dizendo, meus irmãos, eu imploro a vocês, por favor, pelo amor de Deus, façam isso, renovem a sua mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem como você experimentar santificação
sem renovar a mente na palavra, sem meditar na palavra. Renovação da mente, meditação na palavra, são duas coisas inseparáveis de santificação. Não tem uma como separar uma da outra. Em muitas igrejas, santificação é a roupa que você usa, os lugares que você frequenta, os filmes que você assiste. Mas, na verdade, santificação não é um processo de fora para dentro, é um processo de dentro para fora. É a palavra trabalhando e operando dentro de você para transformar a sua vida. Então, santificação, não existe santificação sem renovação da mente na palavra. Não tem como. João 17, Jesus orando pela igreja, ele diz o seguinte: Pai, santifica-os na verdade. E aí ele explica que verdade é essa. Ele diz: a tua palavra é a verdade. Genuína santificação é santificação na palavra. Amém? Amém. Romanos 6:22, o apóstolo Paulo diz o seguinte: agora, porém, libertados do pecado, ou seja, justificados, no momento em que você foi justificado, você foi liberto do pecado. Amém? Agora, porém, libertados do pecado, ou seja, justificados, transformados em servos de Deus. O fruto que vocês escolhem é para santificação. E o objetivo de tudo isso é a vida eterna. Ou seja, justificação é a raiz, santificação é um fruto. Amém? Quando eu sou justificado, renovo a mente na palavra, o fruto que aparece se chama santificação. Santificação. Terceira coisa, só o genuíno evangelho da graça produz o verdadeiro arrependimento. Religiosidade não produz arrependimento genuíno. O que produz o genuíno arrependimento é o evangelho da graça. Arrependimento, literalmente, no grego do Novo Testamento, é metanoia, e metanoia significa mudança de mente. E é a mudança de mente que gera mudança de atitude. Não é mero remorso. Quantas pessoas manifestam remorsos quando são flagradas em pecado, mas depois voltam a praticar os mesmos erros? O problema não é o remorso, o problema não é o choro. Ok, se você, ao se arrepender, chorou, cai no chão, rolou, babou, parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Mas, genuíno arrependimento vai além do mero remorso. Genuíno arrependimento é mudança de atitude provocada por mudança de mente, por mudança na mente. Arrependimento no conceito da nova aliança não é consciência do pecado, mas é justamente a substituição da consciência do pecado pela consciência da justiça. Mas quando você vai a algum lugar que você começa a escutar: nós somos pobres, miseráveis pecadores, salvos pela graça, isso é um evangelho mix. Isso é uma misturada, isso é uma confusão. Porque um pecador salvo pela graça é um ET. É um troço que não existe. Porque ou você é uma coisa, ou você é outra. Ou você é um pecador e não tem salvação, não é salvo ainda, ou você já é salvo e não é mais um pecador. Eu e você, nós fomos um dia pobres, miseráveis pecadores, mas em Cristo nós fomos justificados. O nosso pecado foi levado por Jesus. Ele removeu de nós a natureza pecaminosa e colocou em nós agora a natureza dele. Eu vim para que vocês tenham vida, Zoe, a vida do próprio Deus, e a tenham em abundância. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas, o que eu era, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Hebreus 10, 1 e 2 diz o seguinte: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais consegue aperfeiçoar os ofertantes. Pergunta de prova: o que você consegue em termos de aperfeiçoamento quando você busca obedecer e seguir rigidamente os desígnios e os preceitos da lei?
Vou ler de novo. Sei que alguns alunos ficaram com dúvida. Vou ler de novo. Visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais. Quando é que a lei pode aperfeiçoar você? Se você não entende bem o português, never. Para o pessoal que está em Paris, jamais. Jamais. Não, pastor, mas eu obedeço os 10 mandamentos item por item. Faltaram 603. Porque os mandamentos são 613. Se você falhou, ainda que você diga, não, mas pelo menos os 10 eu cumpro à risca. Duvido. Duvido. Mas ainda que você consiga cumprir os 10 à risca, a Bíblia diz aqui que a lei, ela não consegue jamais aperfeiçoar os ofertantes. Não, mas eu estou sacrificando para Deus e tal. Não consegue jamais. Com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Gente, a situação análoga é a seguinte, a pergunta aqui seria a seguinte: se uma vez que o carro foi pago por completo, uma vez que o carro está quitado, tem sentido o proprietário voltar na agência para pagar mais alguma coisa? Não, por quê? Porque o carro foi quitado, agora está no seu nome, acabou, você não volta para pagar mais uma prestação, porque o carro foi pago por completo, por inteiro. E ele diz, se os sacrifícios tivessem feito essa obra por completo, tinha sentido continuar fazendo sacrifícios? De jeito nenhum. Por quê? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados de uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Caramba, eu não vou agora ficar me preocupando com o pecado, porque o meu foco não é mais olhar para o pecado, me preocupar com o pecado, o meu propósito agora é focar em Jesus. Não é dizer que o pecado não tem poder, que o pecado não destrói, não é nada disso. Não é nada disso, o pecado ele é destrutivo, o pecado tem consequências, mas quanto mais eu olho para ele ou para mim, mais eu peco. Quando eu tiro o foco do erro e coloco o foco em Jesus, Ele me auxilia a vencer o pecado. Amém, gente? Lucas 22 é a parte culminante de uma história. A história é a seguinte: Jesus vai preso. E Pedro, engraçado, Pedro ele tinha, não era só Pedro não, os discípulos eram assim, eles eram instáveis emocionalmente. Uma hora eles estavam lá em cima, outra hora eles iam para baixo. E aí Pedro, olha só, vem os guardas para prender Jesus. Pedro, a Bíblia diz que Pedro sacou de uma espada. Eu não sei, a Bíblia não diz se ele tinha uma espada, que ele comprou uma espada, ou se ele pegou imediatamente, assim, os soldados vieram, ele pegou, meteu a mão na espada de um soldado, mas eu não sei se ele estava pensando nisso, né? Pô, vou comprar uma espada, o negócio está ruim. Daqui a pouco aí Jesus vai ser preso. E eu posso até morrer, mas eu vou levar um comigo. Então eu vou comprar uma espada. Não sei se era isso ou se ele sacou da espada de um dos soldados, mas a Bíblia diz que ele ficou tomado de maneira, quando viu os soldados vindo para prender Jesus, arrumou uma espada, mas ele ia decepar a cabeça, ele ia degolar um cara. Ele mirou na cabeça do primeiro que ele viu na frente, que era um tal de Malco, que era o mordomo do sumo sacerdote. E ele mirou para degolar. É porque o cara foi ninja e deu uma cara de Matrix, fez aquele... E Pedro só conseguiu pegar a orelha do cara, decepou a orelha. Mas o que ele queria era degolar o sujeito. Algumas poucas horas depois, Jesus preso, está lá num pátio, sendo socado, esmurrado, cuspido, humilhado, e Pedro vai dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Quando ele chega para olhar, vem uma serva, uma adolescente, olha para ele e fala assim, eu acho que eu te conheço, tu estava lá com Jesus, tu era um dos discípulos dele. Eu? Nunca vi esse cara nem mais gordo, nem mais magro. Não conheço? Não, você era assim. Quer dizer, o cara meia hora atrás sacou de uma espada, eu sou macho, ninguém vai levar Jesus. Tentou arrancar a cabeça do cara, agora uma adolescente está dizendo que ele andou com Jesus. Eu? De jeito nenhum, não conheço esse cara, nunca vi nem mais gordo, nem mais magro. Não, você andou com ele sim, que eu vi, eu estou te reconhecendo. Aí a Bíblia diz que Pedro então começou a xingar, falou palavrão, fez tudo para ser reconhecido como alguém que não andava com Jesus. De repente, quando ele passa assim a vista, Jesus está olhando para ele, direto nos olhos. Aí olha só, então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante.
Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Você sabe o que é interessante? Não foi Pedro que achou o olhar de Jesus, foi o olhar de Jesus que achou Pedro. E por que Pedro se arrependeu? Porque o olhar de Jesus estava dizendo para ele só uma coisa: Pedro, você me traiu, mas eu continuo te amando. Porque a história seria diferente, porque o que Pedro deveria esperar é o seguinte: quando ele bate o olho e vê Jesus encarnando, o que ele deveria esperar daquele olhar? Um olhar meio apertado, fazendo assim, ó. Safado, sem vergonha, andou 3 anos comigo para cima e para baixo, incluí você no meu círculo íntimo de amigos, você, Tiago e João, e agora você diz que não me conhece? Tua batata está assando, tu vai encontrar o capeta na eternidade, tu vai ver. Foi isso que Jesus transmitiu para ele? Não, Jesus, quando olha para Pedro, ele simplesmente, o olhar de Jesus está dizendo: Pedro, você pode me trair, mas eu continuo te amando, porque Jesus é a graça. Aleluia. E a graça, ela sempre perdoa, ela não condena. Amém? No contexto da velha aliança, o arrependimento sempre devia preceder a bênção. Primeiro eu me arrependo, depois a bênção chega. No contexto da nova aliança, é a bondade de Deus que nos conduz para o genuíno arrependimento. Não é porque o pastor desceu o cajado, deu uma bronca. Não. É a bondade de Deus. Romanos 2,4 diz lá: ou será que você despreza a riqueza da sua bondade, da tolerância e da paciência, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Gente, o Espírito Santo em nós, a função do Espírito Santo em mim e em você, não é te relembrar dos seus pecados. A função do Espírito Santo em você é te relembrar de quem você é em Cristo. Justificado, justiça de Deus. Não é ele estar dentro de você como se fosse uma espécie de um botão vermelho, e você passou em algum lugar, cometeu um pecado qualquer, e ele, bé, sou eu, hein, estou aqui dentro, pecou de novo, bé. Não, a função do Espírito Santo não é essa. A função do Espírito Santo em você é relembrar a você que você é casa, morada, templo do Espírito Santo, que você é uma nova criatura, que você é de Jesus, que você pertence a Ele. Essa é a função dele em mim e em você. Quarta coisa: somente na graça eu encontro genuína libertação e verdadeira liberdade. Só na graça. Libertação não é fruto de autoridade de um pastor qualquer. Tem gente que pensa que é. Não, pastor, é porque o senhor nunca foi naquele escudo de libertação. Eu já fui. Naquele escudo de libertação, pastor. Quando o pastor manda: quero agora que manifesta aí, demônio que está aí escondido aí. Você me diz que é macho, manifesta. Manifestou. Em nome de Jesus. E saiu, pastor, eu vi. Mas isso qualquer criança faz. Expulsar demônio qualquer criança faz. Quando manifesta demônio aqui na Nova, a gente manda chamar o pessoal da turma do Vicente, meu neto, que tem 2 anos de idade. A criança olha e fala: sai em nome de Jesus. Sai. Porque não sai pela autoridade do pastor, sai por causa do nome de Jesus. Não é pelo volume do grito. Ah, pastor, eu já vi um tentando: sai em nome de Jesus, o demônio, não saio. Aí chegou outro e berrou: sai! O demônio, ai! Não é pelo volume do grito. Por causa do nome de Jesus. Verdadeira liberdade e libertação só pela graça, só na graça. Aliás, Jesus diz que a história é até ao contrário disso, que se você simplesmente bota um demônio para correr, e a pessoa não é recheada da palavra, o demônio vai vagar por aí, e como o mercado imobiliário está difícil, ele volta para tentar morar no mesmo prédio que ele morava antes. E aí diz que se ele encontra a casa vazia, ele não somente vem, como traz mais 7 piores do que ele. E o estado daquela pessoa se torna ainda pior do que era antes. Então é preferível nem expulsar. Deixa quieto. Está com demônio? Deixa quieto. Deixa quieto que pelo menos só tem um. A gente vai arrumar uma encrenca, porque daqui a pouco tem 8. Fica mais difícil de expulsar. Então deixa quieto. Ou então se expulsa, recheia da palavra. Porque o que traz genuína libertação é a palavra, não é a autoridade do pastor. É só na palavra. Jesus, em João 8, 31 e 32, Jesus disse o seguinte: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra,
vocês são verdadeiramente meus discípulos, e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Não a autoridade de um pastor, não muito jejum, mas a autoridade da palavra. Conheceram a verdade. Gente, há pessoas que por causa da palavra chegam na igreja terrivelmente endemoniadas e nem manifestam demônio. A palavra vai entrando, o demônio vai saindo. A palavra vai entrando, o demônio vai saindo. E a pessoa é liberta, ela nem percebe, nem sabe que foi liberta. Ou melhor, ela sabe, ela só não sabia que tinha um montão de demônio ali. Porque a palavra mesmo se incumbiu de libertar a pessoa. O legalismo, ele aprisiona, e eu vou dizer para você por que o legalismo aprisiona. O legalismo aprisiona porque faz a pessoa andar em bases estabelecidas em interpretações bíblicas tendenciosas. Isso é um erro grave de pessoas que vão para a Bíblia para interpretar textos, para pregar para a igreja, mas o sujeito já vai com uma tendência, ele já vai com uma opinião que ele tem porque ele aprendeu aquilo no seminário. E ele acha que aquela tendência é que é a correta. Então, o legalismo aprisiona porque faz a pessoa andar em bases estabelecidas em interpretações bíblicas tendenciosas, parciais, com viés denominacional, que já partem de conceitos pré-formados e que acabam por conduzir a pessoa para erros sistemáticos. Para você ter uma ideia, deixa eu só te dar um exemplo do que aconteceu comigo essa semana. Eu, na sexta-feira, eu entrei na internet, no YouTube, para ver alguma coisa que eu não sei, não me lembro o que era. Mas quando você abre qualquer tela no YouTube, do lado aparece uma sugestão, uma série de sugestões de outros vídeos, né? Com relatos. E não tinha nada a ver, eu não sei porquê, apareceu um videozinho que dizia lá, crente pode beber vinho ou não? Aí eu olhei aquilo e falei, quero ver o que esses caras vão falar. E aí eu cliquei e apareceu uma penca de vídeos abordando essa questão. Pode ou não pode? Não, na Bíblia era suco de uva, não era vinho. Fala vinho, mas não era vinho, era suco de uva. Pode ou não pode? E tal. Aí eu falei, não, eu quero ver. Mas eu não tenho tempo para ver esses vídeos todos, eu vou escolher 2. Aí escolhi 1, 2. Vi o primeiro. O primeiro, o pastor dizia o seguinte, esse negócio de crente beber, não pode, porque na Bíblia não era vinho, era suco de uva, tal, não pode. Tal. E é o seguinte, quando eu vou em algum lugar, festa até de gente na minha igreja. Se tiver bebida, eu levanto e vou embora. Pode ser gente na minha igreja. Porque acontece. De repente o camarada é da igreja, a filha dele também é da igreja, a filha vai casar, festa de casamento, e aí vem gente que é da família, que é crente, gente da família que não é crente. Gente que não bebe, gente que bebe. E o camarada bota lá, para os convidados, uma cerveja, um vinho. O camarada, eu não quero saber se é festa de crente. Tem bebida? Eu vou embora. Não quero saber. Mulher, vamos embora. Vamos. Mas a pessoa não seguinte, não quero saber. Vamos embora. Tem bebida aqui. Sabe o que é o pior? É que se fosse Jesus, ficava. E agora? Olha só a encrenca. Tu imagina o seguinte, o cara levantando, dizendo, mulher, vamos embora! E você, Jesus, não vem não? Problema seu, fica aí, eu vou embora. Não quero saber. Tu imagina? Imagina só. Olha a encrenca. Aí o outro, fui no outro. Olhei esse, falei, deixa eu conferir agora o outro. O outro, uma sumidade em arqueologia, história e tal, o cara dizia, quem diz que o vinho que Jesus transformou da água em vinho, era esse vinho comum que a gente encontra nos mercados, não conhece nada de cultura greco-romana. Porque o vinho que se bebia naquela época, não era vinho de uva, como esse vinho que a gente vê por aí, era vinho de passa. Aí eu ouvi aquilo e falei, rapaz, o cara entende muito de cultura greco-romana, mas não entende bolhufa sobre vinho. Porque o vinho de passas, ele existe. Uva passa, né? Existe vinho de passa. Mas o vinho de passa é uma invenção dos gregos. Os gregos, num período anterior até a Jesus, começaram a fabricar vinho de passa. O vinho de passa tem uma característica. Ele tem um sabor mais fácil para quem não está acostumado a beber vinho, porque ele é doce. Claro, passa é doce pra caramba, você faz o vinho de passa é um vinho doce demais. Então é mais fácil para quem não tem muito paladar para aquele vinho comum, beber o vinho de passa porque ele é doce. Só que ele tem um problema sério. O vinho de passa, ele tem tanto álcool quanto o vinho comum que você encontra no mercado. E aí tem um problema. Como ele é mais fácil de beber porque é docinho, a pessoa não bebe um copo, ela bebe a garrafa. Então a história acaba ficando pior com o vinho de passa do que com o vinho comum, porque a pessoa acaba bebendo muito mais.
Tentar justificar e dizer que o vinho que aparece na Bíblia não era vinho, é a mesma coisa que dizer que o Jesus que aparece na Bíblia não é Jesus. Como é que vinho não é vinho? Quer dizer que o autor escreveu, mas ele não quis dizer o que ele quis. Ele quis dizer aquilo que eu acho que ele disse. Aleluia! Por quê? Porque eu sou o Espírito Santo, eu que interpreto de maneira correta. Irmão, deixa eu até dizer para você uma coisa. Eu esqueci de dizer isso pela manhã, minha esposa que chamou minha atenção. A Bíblia, ela não fala sobre abstenção, a Bíblia fala sobre moderação. A Bíblia fala no livro de Provérbios sobre o problema da bebedice, fala sobre o problema, inclusive, do exagero da bebida do vinho, que pode provocar cirrose, e que vai provocar delírio tremens, e a pessoa começa a ver rato onde não tem rato, ver bicho onde não tem bicho, ela delira e ela morre. Mas isso é fruto do exagero. Deixa eu te fazer uma pergunta. A quem aqui aprecia comer uma boa comida? A Bíblia fala contra comer, mas a Bíblia diz que glutonaria é pecado. Por quê? Porque ela fala sobre moderação. A Bíblia não diz, não coma! Mas Jesus, vai morrer, não coma! Mas se eu morrer, já tem um lugar no céu. Não tem problema, não coma. Não exagera, não ultrapassa, não extrapola, não se entope feito um maluco. Vou comer! A comida não é problema, comer não é problema, pelo contrário, é uma bênção. Mas glutonaria é pecado. Beber vinho é pecado? Não, o exagero é pecado. A bebedice, a Bíblia fala contra a bebedice, mas a Bíblia não diz que se você tomar uma taça de vinho... Por que eu estou dando esse alerta? Porque de manhã eu não citei isso, e minha esposa falou, meu filho, você vai lá que tem um pai, uma mãe que está preocupada, porque, meu Deus do céu, o pastor falou que está liberado, meu filho já gosta de uma cachaça, agora vai dar problema. A Bíblia fala sobre moderação, ok? E tentar justificar... Isso tem um nome, esse tipo de justificativa que eu ouvi nesses vídeos tem um nome, é uma falta de integridade intelectual. Eu não quero usar um nome mais pesado que isso aí, mas é falta de integridade intelectual. O que significa isso? Uma falta de integridade intelectual. Eu pego um conhecimento que eu tenho e você não tem, e eu digo para você do jeito que eu quero, e você, porque acha que eu tenho o conhecimento, acredita e ponto final. Mas se você for pesquisar, você vai ver que o que eu disse para você foi só parte da história. Vinho de passa. Como se vinho de passa fosse um suquinho, pode dar até para as crianças. Não, vinho de passa tem tanto álcool quanto o vinho comum. E aqui, não é à toa que a Bíblia fala sobre vários episódios, onde, por exemplo, no Pentecostes, quando o pessoal olhou para Pedro e os discípulos sendo batizados com o Espírito Santo, pensaram que eles estavam bêbados, porque tomaram suco de uva. Há vários outros episódios na Bíblia. A Bíblia fala sobre Noé, que Noé, quando secou o dilúvio, ele plantou uma vinha. Dali ele produzia um suquinho de uva. Bebê ficou bêbado. Noé, com suco de uva. Não, ele produziu foi vinho. Então, o que a Bíblia fala sobre moderação. Mas quando eu tento interpretar a Bíblia, trazendo e puxando a brasa para a minha sardinha, eu oculto a verdade e mostro aquilo que eu quero que você veja. E isso é o que o legalismo acaba fazendo. Libertação genuína não é fruto de autoridade pastoral, de obediência a ritos, a mandamentos ou a tradições. Não é fruto de sacrifícios, de muito esforço, mas sim da verdade da palavra incorporada na sua vida. Amém? É fruto da palavra incorporada na sua vida. Quinta coisa, somente através da verdadeira graça eu consigo amar e perdoar. A religiosidade não provoca isso. Pelo contrário, quando você encontra uma pessoa religiosa, você acaba encontrando uma pessoa belicosa, uma pessoa disposta a brigar, a discutir, a bater boca por causa de doutrinas. Por quê? Porque ela está no nível da superficialidade, da religiosidade. Ela não está no profundo do relacionamento do amor com Deus pela graça. Porque quem é impactado pelo amor, ama. Quem é impactado pelo perdão, perdoa. Nós não temos naturalmente a real habilidade para amar e perdoar de fato e de verdade, a não ser que nós experimentemos primeiramente o amor e o perdão gracioso de Jesus na nossa vida. Esse é o caminho, é por aí. Eu só posso liberar perdão genuíno se eu entender a dimensão do perdão que eu recebi. Eu só posso amar de verdade se eu entender a dimensão do amor com o qual eu sou amado. Romanos 13:10,
O apóstolo Paulo diz o seguinte para a igreja: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, tudo se resume nessa palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Sabe, foi o amor que transformou Maria Madalena, de uma mulher cheia de demônios, em uma seguidora fiel de Jesus. Algumas pessoas falam que Maria Madalena era uma prostituta. A Bíblia não diz isso. Algumas pessoas intuem que ela era uma prostituta, mas a Bíblia diz que ela tinha 7 demônios e Jesus libertou aquela mulher. Não simplesmente pela autoridade, mas pelo amor. E isso fez daquela mulher uma seguidora fiel de Jesus. Foi o amor que transformou Zaqueu, de um cobrador de impostos corrupto e avarento, num homem fiel e generoso. Sabe, a história de Zaqueu, as histórias bíblicas têm detalhes que a gente não percebe às vezes. Mas essa história, ela tem detalhes fantásticos. Você pega, vai ler, e você vai ver que a Bíblia diz que Jesus vem andando, e Zaqueu, por ser de baixa estatura, subiu numa árvore para tentar ver Jesus. Mas que árvore foi essa que Zaqueu subiu? Porque a gente só cita assim, né? Zaqueu subiu numa árvore. Mas a Bíblia diz que árvore era. A Bíblia diz que ele, em algumas traduções, diz que ele subiu num sicômoro. Um sycamore tree. Um sicômoro. O que é um sicômoro? Pastor, agora só complicou. Eu não sou botânico. Sicômoro nada mais é do que uma figueira. Ele subiu numa figueira para tentar ver Jesus. A figueira, na simbologia, na tipologia bíblica do Antigo Testamento, ela sempre aponta para Israel e para a lei. A figueira, ela representa Israel ou a lei. E aí Jesus chega, olha só, Zaqueu sobe numa figueira, que é a árvore que aponta para a lei, para tentar ver Jesus. Jesus chega ao lado da figueira, olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa. Não desce daí devagarinho, se joga daí de cima, porque com base na lei, estribado na lei, montado na lei, em cima da lei, você nunca vai conseguir me ver de fato como eu sou. Você vai ver a casca, você vai ver o exterior, mas você não vai me conhecer intimamente. Então desce daí depressa, porque me convém sentar à mesa contigo na tua casa. Jesus não disse: é conveniente para você. Não me convém ir para sentar na sua casa. Aí a Bíblia diz que Jesus vai na casa de Zaqueu, tem uma festa, no meio da festa, Zaqueu para a festa, fica de pé e diz o seguinte para o povo: gente, eu decidi agora que se eu defraudei alguém em alguma coisa, eu vou indenizar. Se eu roubei, eu vou indenizar. E eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar para os pobres, porque o meu foco até agora era grana, era matéria, mas o fato de Jesus vir à minha casa, fariseu algum jamais veio aqui. Os rabinos me desprezam porque eu sou cobrador de impostos, eu sou considerado um traidor da minha pátria, ninguém vem aqui, pelo contrário, quando me veem na rua, viram as costas, vão embora, me cospem, me desprezam, mas esse homem a quem todo mundo chama de rabi, ele veio à minha casa. Jesus não precisou falar nada, a Bíblia não diz que Jesus falou isso, ou falou aquilo outro. Jesus estava simplesmente tirando proveito da festa, sentado, comendo, bebendo um vinhozinho, se alegrando, sorrindo, festejando. E aí Zaqueu, ele olha e fala assim: caramba, eu não sou digno desse cara vir na minha casa, mas ele veio e sentou do meu lado, comendo da minha comida. Gente, a minha vida mudou porque esse cara, a atitude dele mudou a minha vida de dentro para fora, revolucionou a minha vida. Amém? E ele, de um cobrador corrupto e avarento, se tornou num homem generoso. O Evangelho muda, transforma. O genuíno Evangelho transforma. Transforma, muda. Foi o amor que transformou os discípulos, a graça, o amor de Jesus, que transformou os discípulos de Jesus, de homens de temperamento inconstante, em apóstolos firmes até o fim.
Com exceção de João, nenhum dos apóstolos morreu de morte natural. Todos eles morreram martirizados por causa do evangelho. Agora você imagina Pedro, esse cara que uma hora saca da espada, decepa a orelha de um, daqui a pouco ele foge com medo de uma serva. Esse camarada no final da vida, chegam para dele, o governo romano prende Pedro e propõe a ele o seguinte: Pedro, se você negar a Jesus, a gente te liberta. Você pode ir embora. Aquele Pedro, lá de trás, ia dizer: caramba, acho que eu vou pensar. Esse Pedro de agora, transformado pelo amor e pela graça, olhou para esses caras e disse: vocês vão me crucificar? Você vai morrer na cruz, que nem Jesus. Cara, eu nem sou digno de morrer como o meu Senhor Jesus. Me crucifica de cabeça para baixo. Cara, tem que ter uma transformação muito grande de dentro para fora, para alguém chegar ao ponto de dizer uma coisa como essa. Um Tomé da vida, você imagina Tomé dentro do barco, um Jesus naquela tempestade, Pedro olha para ele: é um fantasma. Não, Pedro, sou eu, Jesus, se é você, Jesus, me manda ir ter contigo, vem, Pedro. Tomé, ela diz: vai não, Pedro, é furada. Aí, Tomé, Jesus ressuscitou. O quê? É ruim, só acredito se eu botar o meu dedo na ferida. Esse camarada que duvidava, que não acreditava, esse camarada foi para a Índia pregar o evangelho, foi morto, torturado, martirizado por causa do evangelho. Se fosse ainda aquele mesmo Tomé de antes, ele ia dizer: gente, vocês estão radicalizando demais, vamos parar com isso, deixa o dito pelo não dito, e tudo em paz e amor, vamos nessa, tchau, um abraço, fui. Não, esse cara foi transformado de dentro para fora. Não há outra coisa que possa fazer isso, senão a genuína graça, o genuíno evangelho na vida daquele que crê. Amém? Eu quero fazer para você hoje um apelo, diferente de tudo quanto é apelo que você já ouviu na vida. Não é um apelo para você aceitar Jesus, não é um apelo para você receber uma bênção que está aí guardada no céu esperando por você, de prosperidade, de vida abundante. Não, eu quero fazer um apelo diferente. Eu quero convidar todos aqueles que aqui estão e que querem vivenciar o genuíno evangelho, o genuíno cristianismo. Eu não estou dizendo para vocês que a maioria de vocês, ou todos, não estão vivenciando o genuíno evangelho. Mas eu estou dizendo para vocês que há possibilidade de se mergulhar e ir mais fundo. Esse apelo é para aqueles que dizem: pastor, já molhei meus pés nas águas da graça, mas eu quero mais. Eu não quero só até a canela, eu não quero só até os joelhos, eu não quero só até a cintura, eu quero mergulhar nesse rio. Não é isso que a gente cantou? Não é isso que a gente tem cantado? Senhor, eu quero mergulhar nesse rio. Que rio é esse? É o rio da graça, do amor, do genuíno evangelho, do genuíno cristianismo. O cristianismo que transforma de dentro para fora, que faz com que o marido adúltero se torne um esposo fiel e amoroso com a sua esposa, que faz com que uma prostituta abandone, ainda que ela tenha que passar necessidades e dificuldades financeiras, mas ela abandona aquele tipo de profissão para viver agora uma vida dedicada à santidade. O tipo de evangelho que entra e transforma um marido violento que espanca a esposa, agora num homem amoroso e carinhoso com a esposa, com os filhos. O evangelho, ele transforma um homem duro, que é rude com seus empregados, agora num patrão, num chefe que é um líder, que trata os seus empregados com decência, com carinho, com amor. O genuíno evangelho transforma. E o que eu quero é mergulhar nesse rio. Eu quero viver o genuíno evangelho. Eu não quero a superficialidade, eu não quero o verniz, eu quero o alimento sólido. Eu não quero um chá de evangelho, eu quero comida sólida do Senhor. Eu quero um maná do céu, eu quero um manjar de Deus. Amém?